Márcio, nesse bloco aqui nós vamos falar de uma alteração na regra interna aqui da Guarda para o porte de arma dos readaptados, né? Isso aí, Vilar. Saiu no Diário Oficial de hoje, dia 3, né? No caso, sexta-feira. A ordem interna 07 do Comando Geral /2024, que ela altera só um pedacinho daquela ordem interna 12 de 2021. Ela altera lá o item 27 da ordem, que trata justamente do porte de arma do readaptado. No trecho da ordem, não mexe muita coisa não. Faz uma correção lá de texto, alguma coisinha assim, não mexe muita coisa não. Mas ela substitui o anexo 7 da ordem. O anexo 7 é um formulário de pedido de porte que era direcionado ao readaptado. No anexo anterior, eram 2 folhas. Era um montão de perguntas lá que o servidor tinha que responder, um termo de compromisso que ele se compromete, falando que se houver agravo da saúde é por responsabilidade dele, alguma coisa assim e tal. E lá embaixo, lá nos finais, lá, o chefe dava o parecer dele e tal. Isso foi substituído por uma folha, só 3 perguntas e acabou, né? O servidor vai lá, declara aqui que é o porte de arma, no primeiro trecho. No segundo, ele fala que o laudo dele é compatível, assina. No terceiro trecho, o chefe dá o de acordo ou não concordo, e isso segue para DIP ou não, né? Sendo sincero, eu ainda não sei se pelo que parece, a motivação, o fundamento, a vontade, o espírito da ordem é facilitar, desburocratizar o porte de arma do readaptado. Sim. Mas, assim, como isso passa por interpretação de 50, 60 chefias, né, de chefia de unidade ou diretoria de algum setor, não sei se isso vai facilitar a vida, viu? Porque tem chefe que tem a moral de indeferir o porte do readaptado, falando que o readaptado, as funções que ele exerce não é compatível com o porte de arma. Você pega lá a portaria 24, acho que é de 2022, a portaria 24, ou é de 2022 ou é de 2021. A portaria 24, ela trata exclusivamente do porte de arma do readaptado. Ela tem um anexo. No anexo lá fala de todas as funções que o readaptado pode exercer tendo porte de arma, inclusive as funções administrativas. Sim. E lá fala, não precisa usar colete, não precisa usar EPI, não precisa usar cinturão, mas mantém-se o porte, né? Então, assim, se o chefe da unidade pegar a portaria 24 e vai lá e fala assim, pô, o escalante pode ter porte de arma, ele pega lá o laudo de readaptação do readaptado e fala assim, bom, esse camarada aqui pode ser escalante. Sim. Pelo laudo dele aqui, nada impede que ele seja escalante. A portaria 24 fala que o escalante pode ter porte de arma, eu vou deferir o porte de arma dele. Sim. Isso se for um chefe, né, que olha para frente, não fica de pessoalidade com ninguém, sabe, né? Aproveitar, porque assim, né, o trabalho na guarda cobra um preço. Sim. Né? Cobra um preço da gente. Eu sempre lembro daquela Fox lá que infelizmente perdeu a vida dela lá na Zona Leste, ela está fazendo um trabalho de uma lesão que a maioria de nós tem na coluna L4, L5. Entendeu? Lombar, né? Em virtude do uso de equipamentos. Então, ou seja, mais dia, menos dia, alguns de nós vão desenvolver esse problema, né? Sim. Então, assim, fora outros problemas, né? Que, né, varizes, por permanecer muito tempo em pé. Circulação, né? Exato, né? Então, ou seja, a gente acaba adquirindo esses problemas de saúde ao longo da nossa vida aqui na guarda, e aí me parece uma coisa bastante injusta o cara criar um problema. Sim. Porque se o cara passou lá pelo psicológico, tá beleza. Foi lá pra academia, instrutor de armamento e tiro, tá beleza? Qual o problema de dar o porte de arma pro cara? Então, Vilar, a gente pode pegar como exemplo alguém que está bem próximo aqui, que quase todo mundo conhece, que é o Rademacher, diretor do sindicato. O Rademacher, dia 31 de dezembro de algum ano, não lembro qual foi o ano, eu sei que foi 31 de dezembro, porque eu estava lá na Paulista e eu escutei o pessoal chamando no rádio. Ele levou um tiro na mão. Ele estava com a mão no volante, assim, e tal. O camarada bandido lá tirou, pegou no dedo dele, né? Isso gerou um afastamento de acidente de trabalho e ele tem que voltar readaptado. Por quê? Porque aquele dedo nunca mais vai ser o mesmo. Não. Então, ele tem que voltar readaptado. Sim. Aí, dá para dizer que ele não consegue mais operar uma arma de fogo porque ele levou um tiro na mão esquerda, sendo que ele é destro? Não dá para dizer. A vida dele segue normalmente, mas a readaptação é efeito do acidente de trabalho. Exatamente. Né?
tem que ter a readaptação. Sim. Mesmo ele exercendo todas as atividades que ele exercia normalmente. Sim. Mas aquilo gerou uma sequela, a sequela gera um direito, que é o auxílio acidentário, Sim. e ele não pode abrir mão disso porque fala assim, não, eu não vou usar essa mão aqui mesmo e tal. Não é assim que funciona. Então, pega um laudo desse, fica muito simples dizer que ele é compatível com porte de arma. Mas alguns outros laudos são mais complexos, né? Eu acredito que o espírito da norma seja facilitar. Acho que a intenção do comando é, vou desburocratizar para ver se eu consigo liberar o porte de arma para mais pessoas. Exatamente. Por quê? Porque hoje o porte de arma funcional vincula a arma particular do guarda. Sim. E se você começar a tirar o porte de arma funcional, você está tirando a arma particular do trabalhador. Agora você imagina, o Rademacher deve ter acho que uns 31 anos, 32 anos de guarda, né? Que acho que entrou lá em 91 ou 92, alguma coisa assim. Sim. O camarada trabalhou armado a vida inteira. Alguém acha que o camarada não tem que portar arma. Aí ele perde o porte funcional, vai lá e recolhe a arma particular dele, e aquele policial que trabalhou a vida inteira armado se vê lá desarmado no bairro onde ele morou a vida inteira. E por uma questão meramente burocrática. Sim. Porque se você foi para academia, né, passou com o instrutor, você foi aprovado no psicológico e foi para academia e passou pelo instrutor de armamento de tiro, é o que a lei 10.826 diz, para qualquer cidadão tem o porte. O porte não, que o porte é mais restrito, né? Mas se a pessoa também puder ter o porte de arma, é exatamente isso que ela tem que apresentar, a negativa e o positivo do psicológico e do instrutor de armamento de tiro. Exato. Então, assim, vamos torcer aqui para que as pessoas peguem essa norma, peguem o espírito dela, que é positivo, e apliquem ela corretamente. Exatamente. Porque se aplicar equivocadamente, a gente vai lá encher a paciência do inspetor Agapito, do inspetor Urso Batista, para que faça uma... É via de regra, quando sai uma ordem geral do comando, tem que sair uma nota de instrução instruindo como cumprir a ordem. Sim. Infelizmente. Sim. Né? Porque a gente tem um monte de interpretação diferente para uma mesma coisa. Vou até dar um exemplo aqui, porque o Agapito, na última reunião com o comando, o Agapito falou sobre isso. A ordem interna do uso da camiseta. Olha só que interessante. Ele falou assim, gente, vocês não acreditam que chega aqui para mim demanda de guarda falando que ele chega no serviço, tá 20 graus, lá a previsão do tempo tá que vai dar 35 graus e o supervisor não deixa ele entrar de serviço de manhã com a camiseta. Fala que ele tem que estar com a gandola e tirar ao longo do dia. Eu falo, é um absurdo a pessoa não conseguir compreender que se a expectativa, se o dia vai gerar a temperatura, você já entra, né, com a camiseta. Digo mais, porque lá em Santana há uma prova viva. Existe uma tenda da prefeitura de altas temperaturas. Porque ela só está lá porque o controle da Defesa Civil faz o levantamento de que vai ter... Né? Imagina só, o pessoal fica com a tenda em algum lugar guardada e só vai para lá quando atingir lá os 25 graus, por exemplo. Então. Né? Aí até chegar lá e montar a tenda, né? Ou, se tiver alguém lá que numa situação de vulnerabilidade que não tem acesso, vamos dizer, à água ou aquele momento ali, o cara já vai desidratar. Sim. Né? Então, ou seja, a Defesa Civil levanta a informação, já passa para esses órgãos, preventivamente a tenda está lá montada. Qual é a temperatura agora? 20 graus. Né? Mas ela vai atingir mais do que 25 ao longo do dia. Sem dúvida. Simples assim, né? Isso, não precisa complicar. Isso no direito, Vilar, a gente chama de teleologia. Teleologia é estudar a finalidade da norma, que a gente chama de espírito da norma, né? Tem que criar um curso de teleologia para os nossos gestores, para eles entenderem quando você escreve uma linha, o que você quer dizer com aquela linha, que finalidade você busca, porque não basta ler. Sim. A gente tem que entender qual que é a finalidade. Eu coloco essa garrafa aqui na mesa, eu quero saber qual que é a finalidade dessa garrafa estar aqui na mesa. É para servir de enfeite, igual a Kombi ou a viatura, a veraneio? Não. A finalidade dela é diferente. É hidratar alguém que está tomando água. Sim. Né? Então... tem que ter teleologia, tem que entender qual que é a finalidade de uma norma. E,
Se você tem dúvida sobre uma norma, você tem que consultar quem escreveu a norma. Exato. Vai lá pro comando. O que o senhor quis dizer com essa norma? Não vai ter jeito, viu, comandante? Alguém vai te perguntar. Né? Por mais simples que o senhor tenha tentado deixar claro para as pessoas, mas infelizmente... Mas entre errar e perguntar, prefiro que a pessoa pergunte, né? Não. Porque tem uns malzinhos que eu vou te falar. praticar a maldade, né? Verdade, tem uns malzinhos que eu vou te falar. Não basta ser ruim, tem que ser mal, né? Exatamente. Mas vamos ver. Esperamos que dê bons resultados essa ordem 07 que alterou a ordem 12 de 2021. Se Deus quiser.